Muitos vão querer chegar lá no céu e dizer, muito bem, agora cadê o filho? Cadê o filho? Mas você não vai ver nem o pai, porque o pai é espírito. Como que você vai ver o pai? Se você não pôde ver a transfiguração, a mudança de Deus Pai para Deus o Filho em outro ato. Irmão Brana que usa essa expressão, eu disse para vocês que não seria correto, essa semana mesmo eu preguei, não seria correto expressarmos Deus o Filho, porque era o Filho de Deus, era o eterno Deus manifestado como Filho. Isso é o que o irmão Brana ensina também, mas aqui ele usa essa expressão. O Pai em um ato, Deus era Deus, o Pai em um ato, Deus, o Filho em outro ato, que foi o ato de Deus, o Pai foi salvar, o ato que ele veio e mostrou, mudou a si mesmo, ele era um homem, Deus, o Filho em outro ato, salvando, e Deus, o Espírito Santo, neste ato. Agora aqui que é difícil as pessoas talvez verem, e Deus, o Espírito Santo, neste ato. Irmãos, a manifestação que tivemos durante as eras do Espírito de Deus agindo na igreja. Olha para você ver como Deus está em morfe em muita gente. Mas Deus não é assim, Deus sempre fica em morfe em um, porque Deus é um. Então você vai ver o Pai, que ele está escondido e manifestado apenas no morfe de uma coluna de fogo. Mas logo, vou usar a expressão do irmão Brana, Deus, o Filho, em outro ato. Quer dizer, é ele fazendo o mesmo papel. Era ele que criou, agora ele veio aqui morrer para salvar. Mas como ele criou, ele era espírito, ele não podia me salvar, porque espírito não verte sangue. Então Deus tinha que se revestir, se vestir, se mudar para um ser mortal, para um corpo, e ele não podia vir num corpo pecador, gerado por José e Maria, ou por qualquer outra pessoa que você pensasse ser boa na terra, porque nenhum presta. Ele teve que gerar para ele mesmo um corpo no ventre de Maria. Ele gerou para ele mesmo um corpo, semente dele, genes dele, e o óvulo que ele mesmo criou e deu para Maria. É isso que o irmão Brana ensina. Não era óvulo de Maria, não, senão ela seria mãe de Deus. Porque você pode ver que os óvulos das nossas irmãs aí, vocês são mãe de alguém. Mas quando nasceu Jesus, ele não veio formado no óvulo de Maria, natural, como veio formado José e outros filhos que Maria teve, que era de óvulo dela, mas agora era óvulo que o próprio Espírito Santo criou e deu para Maria. A semente da mulher, é porque Deus deu a semente para ela, a semente de Eva. Ela não tem semente, diz o profeta. A mulher não tem semente. Foi Satanás deu a serpente para poder dar uma semente para Eva. Então a semente da serpente, porque a serpente tinha uma semente, deu para Eva, mas Deus é quem tinha uma semente e deu para Maria. Então aquela semente veio um filho, lá atrás veio um Caim, da semente da serpente, mas aqui, da semente da mulher, veio Deus. Agora, a semente da serpente foi exatamente uma semente à parte do homem, porque foi um animal, quem deu a semente para a mulher. E aqui, Deus também gerou um filho em Maria, à parte do homem. Foi Deus quem deu esta semente para Maria. Amém? Por isso, se fosse dela mesmo teria gerado como outros filhos que ela teve. Alguém acha que Maria não teve filho, e a católica diz, Maria virgem, como se ela fosse virgem a vida toda. Não. Ela teve filhos depois de Jesus. E uma mulher depois que tem um filho, ela não é virgem mais.
Maria era virgem porque ela concebeu do Espírito Santo. Se ela tivesse concebido de um homem, ela não seria virgem. Mas ela concebeu do Espírito Santo, então ela era virgem, porque ela concebeu do Espírito Santo. Não sei se vocês me entendem. Mas se a mulher concebe um filho de um homem, ela não é virgem. Ela concebeu. Se ela trouxe um filho ao mundo, ela já não é virgem. E Maria gerou mais filhos depois. E como que eles vêm crer? Maria virgem, e fica adorando como se ela fosse virgem até hoje. Mas é o engano da igreja que levou a crença para o seu povo. E Deus vem para poder mostrar para nós a verdadeira crença. Foi Deus quem deu a semente para Maria. Amém? Então aquilo era Deus. Quem foi formado era Deus. Deus, o profeta chama aqui. Num ato ele veio como Deus o Pai. Agora neste ato ele veio como Deus o Filho. E ele diz assim: e Deus o Espírito Santo neste ato. Neste ato, ali está ele, a sua palavra permanece suprema, estamos vivendo nos últimos dias. E se você ver neste ato que ele estava mostrando sobre aquela peruca branca na cabeça de Jesus, naquele ato, olha, neste ato, como o Espírito Santo, ele veio manifestar em quem? No seu profeta. Desceu do céu e manifestou na terra. Não ficou apenas acima do Monte Pôr do Sol, 48 quilômetros, não. Ele desceu na terra. Ele saiu do céu, ficou acima do Monte Pôr do Sol, foi fotografado pela ciência. Nós temos aí a foto. Tiraram a foto aqui? Nós temos a foto aí, que é muito importante esta foto para nós. Deveria ser colocada em algum lugar aqui para poder ser mostrada. Mas se você tem, mostra ela aí. Aí veio a foto e ele desceu para a terra. Aquele mesmo Deus que era ali Jesus Cristo, acima do Monte Pôr do Sol, agora era Brana em Jeffersonville. Quando ele pisou na terra, ele era Brana. Quando ele estava ali acima do Monte Pôr do Sol, ele era Cristo. Era o Morfe. Era ele mudando a si mesmo. Ele veio da eternidade, mudou a si mesmo, com 7 anjos da eternidade, e aqui ele estava. Agora ele pega o seu profeta da terra, leva para cima, e depois desce nele, e prega os 7 selos, no tabernáculo Brana em Jeffersonville. O que você quer? Você não pode ver Deus mudando-se a si mesmo? Eu vejo Deus mudando, e ele era Jesus Cristo. Tem muita gente que ele era Deus. Os da dualidade dizem, não, ele não era Deus, ele era filho. O profeta diz aqui que era Deus filho em outro ato. Era o ato de Deus, o Pai, não visto, agora Deus, um ato de Deus, o Filho. Eu não falava Deus o Filho, agora eu vou falar, porque não tem jeito, porque eu tenho a mensagem para isso, certo? Tenho a mensagem de 65, ele mostrando Deus, o Filho, em outro ato. Quer dizer, o mesmo Deus, isso é o imorfe, é Deus fazendo assim, eu sou Espírito, mas eu quero mudar a mim mesmo, eu quero me mudar de pai para filho. Isso é o morfe dele. Aí ele veio e nasceu como um homem, um menino, morreu. Aí ele volta ao Pai, quer dizer, volta à condição de Espírito, porque Deus é Espírito, o Pai é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. São João 4:24. Então ele voltou a Espírito. Quando ele encontra com Saulo no caminho de Damasco, ele é coluna de fogo outra vez. Porventura Deus não ia manifestar em carne novamente? Sim, ele mudaria. Deus mudou das eras, do que Paulo viu e diz, eu sou Jesus. Agora, se você visse aquela mesma coluna de fogo que você viu na cabeça de William Branham, que é aquela coluna de fogo, que era o Logos que guiou Israel no deserto,